Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cleia da Rocha e nós estamos novamente com mais uma aula de português para os sextos anos. Antes de começar então o nosso conteúdo, vamos passar dois recadinhos para vocês. Primeiro, para quem está assistindo às aulas somente pela TV. Então, vocês devem fazer as atividades, entrar em contato com a escola para saber como vocês vão entregar essas atividades para que vocês possam ser avaliados nesse trimestre. O outro recado é para o pessoal que está assistindo às aulas, mas também está acessando o Classroom. Vocês têm que entrar lá e confirmar a presença no formulário. Então, isso é muito importante, ok? Vamos continuar? Hoje, então, nós vamos retomar os elementos formais que compõem o gênero poema. Nós já falamos bastante do poema aqui, vocês estão até cansadinhos aí de estudar sobre eu lírico, rima, verso, mas é um conteúdo importante, nós estudamos bastante nesse trimestre, então nós estamos fazendo agora uma retomada. Então nós vamos falar sobre, o nosso objetivo é retomar esses elementos formais que compõem o poema e também reconhecer a expressividade do eu lírico, que é um dos elementos do poema. Então, quais serão os conteúdos que nós estudaremos nessa aula? Nós estudaremos o gênero poema, a estrutura do poema, ou seja, como ele é organizado ali, e também o eu lírico, que é esse modo de expressividade do poema. Tudo bem? Vamos começar? Então, nós vamos começar com um quiz. Nós já falamos bastante de poema e vamos, então, retomar agora o que é o gênero poema. Então, o gênero poema, ele pode ser definido como o gênero textual, que é escrito em versos, escrito em prosa, dividido em parágrafos ou menos importante que os demais. Qual que é a resposta correta em relação ao gênero poema aqui? Vamos lá? Bem, isso vocês já sabem, né? O poema, ele é sinônimo de texto escrito em versos. Nós vamos observar que o poema tem uma estrutura que é a estrutura do verso. Nós já vamos ver aqui um exemplo, ok? Ele não é escrito em prosa, não é dividido em parágrafo, como o conto e a crônica, e também não é o menos importante que os outros gêneros. Pelo contrário, por que nós estudamos mesmo tanto sobre o gênero poema? Que eu já comentei aqui. Porque o gênero poema, ele é um gênero que na maior parte das vezes ele é curto, então ele permite que o leitor tenha acesso ao conteúdo todo do que o autor quis dizer em poucos minutos. Então, ele é muito utilizado para saber o nível de leitura que as pessoas têm. Então, por isso que a gente sempre está estudando o gênero poema, porque ele é muito importante e vocês serão muito cobrados ao longo da vida estudantil de vocês sobre esse gênero. Vamos continuar? Então, hoje nós vamos falar da estrutura do poema. O que eu quero que vocês pensem quando a gente falar em estrutura? Eu quero que vocês pensem como um poema, ele é organizado na página, tudo bem? Então, o poema ele tem uma organização diferente do texto em prosa. Ele vem em bloco, geralmente, e ele vem ou centralizado na página, ou ele começa deixando uma margem, Então, ele é um bloquinho, geralmente. Isso é muito importante. Então, a estrutura do poema, ela é a seguinte, olha lá. O poema, ele expressa o conteúdo por meio de versos, ok? Verso é a linha do poema. E quando essas linhas se juntam em um poema, eu tenho a estrofe, ok? Então, a linha é o verso. Quando esse verso se junta, forma um bloquinho, eu tenho a estrofe.
Tudo bem? Eu tenho poemas que têm uma estrofe só, tenho poemas que têm 2 estrofes, poemas com 12 estrofes. O tamanho do poema, a quantidade de estrofes costuma variar, ok? Mas então, essa é a estrutura do poema. Vamos agora observar isso nos poemas? Olha só, eu tenho aqui um poema bem curto, mas também bem repleto de conteúdo. Querem ver? Então, chama o poema Madrigal. Começa pelo título. O título, pessoal, ele não entra na contagem nem dos versos e nem de estrofes. Tá? O título, num poema, ele é quase que uma informação adicional que o autor quis passar. Por exemplo, esse poema se chama Madrigal. O que é madrigal? Madrigal é um estilo de poema que geralmente fala sobre amor e é curto, tá? É um poema simples que fala de amor e é curto. Então, o autor aqui, que é o José Paulo Paes, ele deu esse título ao poema, Madrigal. Por que será? Vamos ver? O poema dele diz assim: meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Vamos de novo? Olha, viu um poema? A gente leu em poucos segundos. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. É um poema bem curto, vocês observam isso, né? Mas é um poema que é repleto de sentido. Primeiro, vou fazer uma observação com vocês em relação à pontuação, né? Hoje não é conteúdo da nossa aula, mas toda vez que a gente tem um texto, a gente tem que observar a pontuação, porque ela compõe o sentido, lembram? Observe aqui o uso da vírgula antes de Dora. E observe também, logo a seguir, Dora com letra maiúscula. Isso é importante. Então, olha lá. Meu amor é simples, Dora. Então, essa vírgula, pessoal, ela está aqui por um motivo, porque ela está separando o que a voz do poema diz do nome. Ele está chamando, ele está dizendo que esse poema é para a Dora. E a Dora a gente supõe que seja uma pessoa, né? Porque está com letra maiúscula, então é um substantivo, é um nome próprio, não um substantivo próprio. Então, observe, meu amor é simples, Dora. Essa vírgula é uma vírgula expressiva para dizer que ele vai chamar a Dora. A gente chama isso de vocativo, quando eu vou chamar a pessoa, ok? E aí ele vai fazendo o uso aqui de uma figura de linguagem, que nós não vimos ainda, que é a comparação. Ele vai comparar o amor dele. E com o que ele compara o amor dele? Com coisas simples, como água e o pão. Coisas simples. Mas você consegue viver sem água e sem pão? Pão aqui pense como genérico para alimento. Você consegue viver sem comer e sem beber água? Não. Então o amor dele é simples, mas é extremamente também necessário, vital, né? Então ele está falando desse tipo de amor. Então ele compara o amor com a água e o pão. E ele continua comparando o amor dele. Por que o amor dele é simples? Primeiro, porque ele diz que é como a água e o pão, né? Comum, mas necessário, vital. E depois ele diz como o céu refletido nas pupilas de um cão. E aqui tem a simplicidade também, mas é uma beleza. Olha um cão, uma coisa pequena, né? Uma vida menor no nosso conceito de ser humano, às vezes, né? Que a gente se acha os superiores na cadeia ali evolutiva, então a gente considera o cão menor. Mas o cão olha para o céu e o céu reflete nos olhos do cão. Então aqui tem beleza, mas é uma beleza simples, né? Não é a coisa grandiosa, não é o céu grandioso, é o céu refletido na pupila de um cão. Então observe, é um poema pequeno, mas cheio de significados. E aí, agora, estruturalmente, como esse poema foi estruturado? Olha só.
Então, eu tenho aqui, cada linha é um verso, cada verso reunido aqui, os dois versos, formam uma estrofe. Cada linha é um verso, tenho dois versos formando uma estrofe. Então, este poema, observe, eu tenho dois versos, primeira estrofe, dois versos, segunda estrofe. Então, é um poema que é composto por duas estrofes com dois versos cada. Viram? Muito simples, tá bem aqui visual para vocês. Vamos continuar? Agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer esse aqui. Eu sei que você está pensando assim, poxa, professora, quando é a sua vez você faz um poeminha pequenininho, né? E quando é a nossa vez você faz esse poema grandão. Sim, mas tem que saber identificar estrofe e verso no poema pequeno e no poema grande também. Então agora vocês vão identificar aqui quantas estrofes tem neste trecho de poema e quantos versos tem em cada estrofe. Vou dar um tempo para vocês e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram aqui identificar as estrofes e os versos? Vejam, esse trecho do poema aqui pertence a Cecília Meirelles, que nós já conhecemos aqui, já vimos vários poemas dessa autora. Então, ele é um poema longo, mas ele tem uma estrutura que se percebe facilmente. Então, quantas estrofes eu tenho aqui? Olha só, vamos olhar os bloquinhos? 1, 2, 3, 4. E quantos versos em cada estrofe? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu tenho um poema composto por 4 estrofes de 3 versos cada. Tudo bem? Se eu perguntasse o total de versos, muito fácil. 4 estrofes vezes 3 versos, eu teria 12 versos nesse trecho aqui. Vocês perceberam que tem essas reticências. Significa que partes do poema não estão aqui. Tudo bem? Vamos continuar? Então, no poema, pessoal, existe uma voz que fala. Aqui não é voz no sentido sonoro, é voz no sentido de uma representação, tá? Então, existe essa voz que fala, que expõe ao leitor o sentimento que emerge do poema. Sentimento aqui também é sentimento relativo à emoção, mas também percepção de mundo, modo de ver as coisas. E essa voz que se expressa no poema chama-se eu poético ou eu lírico, tá? Então, primeira coisa, não é uma voz, é uma representação. Então, aqui a gente usa voz no sentido de identidade, tá? Metáfora para identidade, algo que a gente consegue identificar ali no poema. E aí, então, ele se chama eu poético ou eu lírico. É a mesma coisa. Às vezes tem autores que vão chamar de eu poético e às vezes outros que vão dizer eu lírico. Hoje em dia a maioria assim, das provas, dos concursos chamam de eu lírico mesmo. O eu lírico, pessoal, não deve ser confundido com o autor real do poema. Isso é uma coisa muito importante. Hoje nós vamos trabalhar bastante essa questão. Muitas vezes, vocês, quando o professor pergunta assim, o que o poema está dizendo, vocês dizem assim, o autor está dizendo isso. Não é o autor que está dizendo ali, o autor fez o poema, mas ele usou, às vezes, uma voz para se expressar, uma representação dentro do poema que não é a dele. Vou dar um exemplo. Já dei esse exemplo aqui, vou retomar. Vamos supor que eu fizesse um poema pensando como um lápis se sente. Lápis de escrever, tá? E aí eu vou pensar como um lápis se sente. Que neste momento o lápis está se sentindo sozinho, que ele não sai mais para passear, que ele só fica lá na frente da TV junto com você ali fazendo atividades. Que não tem mais os risos das crianças na escola e nem o barulho do sinal no recreio, tá? Só a musiquinha da TV. E aí, eu estou pensando como o lápis se sentiria. Eu sei que você está pensando, mas professora, lápis não é gente, lápis não sente. Sim, mas lembra que o autor ele tem uma liberdade poética? Então, eu sou autor do poema, eu quero pensar como um lápis se sente. Veja, aí eu fiz esse poema e dei para vocês lerem. Quem que é o autor do poema? É o lápis? Lápis pode escrever um poema sobre si mesmo? Lápis pode escrever, mas não um poema sobre si mesmo, né? Então, vejam, autor é uma pessoa que existe, que idealizou o poema, que pensou em se passar por um lápis. Agora, o eu lírico, a voz expressiva do poema, não é a minha. Não estou falando como professora. Eu estou falando como se eu fosse um lápis. Então, vejam, essa é uma diferença muito importante, gente. Às vezes, o autor do poema, ele se inclui no poema. Às vezes, ele faz um poema, como nós já vimos aqui, contando como ele se tornou poeta, né? Lembra que nós já vimos poemas assim, do Manuel de Barros, que ele conta quando ele se descobriu poeta, aos 13 anos, ele está falando sobre a vida dele. Às vezes, o poeta se inclui no seu poema, mas nem sempre isso ocorre. Então, por isso a gente diz, o eu lírico não deve ser confundido com a pessoa real, o autor real do poema. Vamos ver se vocês entenderam isso
ao longo da nossa aula. Vamos continuar? Observe agora esse poema aqui, que é o madrigal novamente. Meu amor é simples, Dora, como a água e um pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. O que o eu lírico nos revela acerca do tema do poema? Tá? O que o eu lírico, o que essa voz representativa aqui nos revela acerca do tema do poema? Um tempinho aí para vocês fazerem e daqui a pouco nós voltamos com a possível resposta.
aí, pessoal, conseguiram resolver aqui identificar? Então, pessoal, essa expressão aqui no poema, que é o eu lírico, é ela que nos revela sempre o tema do poema. E o tema, ele é o conteúdo, tá? Então, o conteúdo do poema sobre o que fala, sobre que assunto que se discute, então a gente diz que é o tema. E ele é revelado sempre por essa voz aí que é o eu lírico. Então, o que essa voz diz? Ela diz assim: meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Por meio dessa voz que fala aí, o que a gente pode pensar que esse poema trata? Vamos lá? Então, o eu lírico, ao descrever sobre seu amor por Dora, ele fala como é o amor dele por Dora, nos revela que o tema do poema é a simplicidade do amor. Ele não diz ali: meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então não é sobre um amor, mas sobre um jeito simples de descrever o amor. Então, quem nos revela isso? O eu lírico. Vamos lá? Agora vamos fazer um quiz aqui, para ver se vocês compreenderam de fato o que é o eu lírico. Vamos lá. Sobre o eu lírico do poema Madrigal, esse que nós acabamos de ler, podemos dizer com certeza que ele é... Quem é o eu lírico desse poema com certeza? Um jovem aventureiro? Um indivíduo que ama? O autor José Paulo Paes? Um poeta famoso? Tempinho aí para vocês pensarem. De novo, acompanha a leitura. Sobre o eu lírico do poema Madrigal, podemos dizer com certeza, sem medo de errar, o texto nos permite dizer que ele é um jovem aventureiro, um indivíduo que ama, o autor José Paulo Paes, um poeta famoso. Essa aqui é para ver se vocês sabem separar aquela definição que eu dei lá, de que o eu lírico não é o autor do poema, lembram? Então, não dá para saber se é o José Paulo Paes que fez um poema que tem uma pessoa que ele ama que chama Dora. Como é que eu vou saber se é ele? E se ele fez esse poema pensando num amigo dele? Então, assim, é um poeta famoso? Não. O poeta é o José Paulo Paes, ele é o autor. Então, se o autor não é o eu lírico, quem é o eu lírico? Sobra essas duas opções aqui. Um jovem aventureiro? O poema ali permite eu dizer que é um jovem aventureiro? Ou o poema permite eu dizer que é um indivíduo que ama? Tudo que eu sei sobre este poema aqui, pessoal, vamos voltar, é que ele fala sobre alguém que ama e tenta dizer como é o seu amor pela Dora. Então, a resposta só pode ser um indivíduo que ama, correto? Compreender essa diferença aqui de autor, poeta e eu lírico? Então, pessoal, raramente o eu lírico ele pode ser determinado de forma concreta no poema, pois sua presença é marcada muitas vezes por características sutis, o que requer muita atenção do leitor para compreender de fato a mensagem do texto. Então, as pessoas se confundem ali pensando que o eu lírico é uma pessoa real, que é o autor. Isso leva a uma confusão, né? Por quê? Se eu sei alguma coisa sobre a vida do poeta real lá, eu posso pensar que no poema ele está tratando sobre a vida dele, mas não, ele pode estar falando sobre uma coisa que não tem nenhuma relação com a biografia, com o que aconteceu na vida dele. Então, o eu lírico, ele não se determina de forma concreta. Eu não posso dizer assim, por exemplo, o eu lírico do poema Madrigal, ele é um homem. Não dá para saber. Ele é uma criança. Ele é um velho. Ele é uma mulher. Então, não dá para eu determinar de forma concreta. Às vezes, os poemas deixam marcas na linguagem, uma palavra, que permite eu saber se o eu lírico é feminino ou masculino, né? Se é uma mulher ou se é um homem. Mas,
na maior parte das vezes, o eu lírico ele se apresenta com marcas muito sutis. Querem ver? Então agora vocês vão reler essas estrofes abaixo. Abaixo é ótimo. Abaixo da autora Cecília Meirelles, e vocês vão identificar o que as informações que tem aqui no poema revelam sobre a relação do eu lírico com a natureza. Tá? Eu quero saber o que o eu lírico sente em relação à natureza por meio da leitura de vocês aqui. Tudo bem? Um tempinho, façam um exercício e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram identificar por meio do que é falado aqui no poema o que informações ele revela sobre a relação do eu lírico com a natureza? Então vamos ler? No último andar é mais bonito, do último andar se vê o mar, é lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem, para ninguém os maltratar, no último andar. Observe. Quais informações eu consigo então identificar sobre o eu lírico aqui? Então ele diz, olha lá, que ele quer morar no último andar porque é mais bonito e se vê o mar, porque lá os passarinhos se escondem e ninguém pode maltratá-los. Que isso tem a ver com a natureza, então? Olha lá, as informações contidas nas estrofes revelam que o eu lírico é alguém que se preocupa com a natureza, não quer que maltrate os passarinhos e quer estar integrado a ela, ele quer ficar vendo o mar. Então, essas informações sobre o eu lírico são dadas por essas mensagens do poema, que ele quer ver o mar, que lá ele tem os passarinhos, tudo bem? Vamos continuar? Vamos fazer um quiz agora aqui, né? Sobre o eu lírico do poema Último Andar, esse aqui que nós acabamos de falar. Podemos dizer que ele deseja morar no último andar, por quê? Vocês se lembram? Querem voltar lá no texto um pouquinho, rapidinho? Vamos voltar nesse aqui, olha lá. No último andar é mais bonito, no último andar se vê o mar, é lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar no último andar. Por que será que então ele deseja morar no último andar? Olha lá, é para ficar mais próximo do mar, do céu e dos passarinhos? É para fugir da violência, do barulho e da poluição? O que o texto diz? O texto diz que ele quer ficar mais próximo do mar. Nessa parte que nós vimos tem o mar e os passarinhos. E lá atrás, lembram que ele fala também que ele quer ficar perto da lua, perto do céu? Querem ver? Já vai falar aqui a parte do céu novamente. Então, essa é a resposta correta. É por isso que ele deseja morar no último andar. Vamos continuar? Agora é a vez de vocês. E olha, apareceu justamente a estrofe que fala sobre o céu que eu comentei com vocês. Então, leia as estrofes do poema abaixo e identifique o elemento que aproxima os dois eu líricos. Esse é o poema Madrigal e esse é o poema Último Andar, tá? Esse elemento que vocês vão identificar que aproxima os dois, ele se refere à forma ou ao conteúdo, tá? É em relação à forma verso estrofe ou é em relação ao tema, o que fala? Tudo bem? Um tempinho, nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram identificar o elemento aqui? Então, olha só. Então, vocês têm que ler aqui, né? Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. E ler esse outro poema aqui, esse trecho, né? Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Então, qual é o elemento que aproxima os dois eu líricos aqui? Nesses trechos aqui, nesse poema todo e nesse trecho ali. Qual que é o elemento que aproxima? Esse elemento se refere à forma ou ao conteúdo? Não sei se vocês prestaram atenção, mas o que tem em comum entre os dois? Os dois falam sobre o céu, olha lá, como o céu, todo o céu. E o céu, ele é um elemento da forma? Não, né? Ele é um elemento relativo ao conteúdo, né? Os dois admiram o céu. Não é o verso, não é a estrofe, que eles são diferentes em relação a isso. Tudo bem? Vamos continuar? Agora um quiz, para ver se vocês entenderam bem a questão do eu lírico mesmo. Olhe lá. O que de fato, aquela coisa lá, com certeza, né? Podemos dizer sobre o eu lírico do poema Último Andar? Essa é bem parecida com aquela do Madrigal, mas agora é sobre o poema Último Andar. O que de fato nós podemos dizer sobre o eu lírico deste poema Último Andar? Que ele se chama Cecília Meirelles, que ele deseja morar no último andar, que ele deseja fugir dos passarinhos, que ele tem medo de altura. Vamos relembrar rapidinho o poema? Nossa, tá lá no começo, ficou longe o poema. Olha só, sobre este poema aqui. No último andar é mais bonito, do último andar se vê o mar, é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar, é lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar, é lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar, no último andar. Esse poema é escrito pela autora Cecília Meirelles. Vamos lá? O que nós podemos, então, dizer de fato sobre este eu lírico do último andar? Ele se chama Cecília Meirelles? Não, né? O eu lírico não é o autor. O que de fato eu posso dizer? Que ele deseja morar no último andar. De todas essas informações, a única que de fato eu consigo dizer que pertence ao eu lírico é esse desejo dele de morar no último andar. Ele quer ficar perto dos passarinhos, ele não tem medo de altura, se ele quer morar no último andar, e ele não é a mesma coisa que a autora. Tudo bem? Dicas de leitura aqui para vocês, 2 textos sobre poemas, né? Um é o poeta Manuel de Barros, que a gente retomou, só falamos sobre ele, que ele tem aquele poema que fala como ele se descobriu poeta. Nós não vimos nessa aula, mas ele é autor bem interessante. E a Cecília Meirelles com Isto e Aquilo, que vocês já conhecem, que eu já dei a dica, tudo bem? Nessa aula, então, nós começamos a retomar o gênero poema. Nós vimos a estrutura dele, que ele é dividido em estrofes e versos, ou melhor, em versos e estrofes, né, que o verso vem primeiro. E também nós falamos sobre o eu lírico, que não é a mesma coisa que o autor. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até em breve.